mensagem tem por título É o Mesmo. E é um comentário, um excerto do Evangelho de João. As palavras são de Jesus. Pois o mesmo Pai vos ama. E Emmanuel comenta: ninguém despreza os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvida a necessidade de desenvolvimento infinito no bem. Os amigos sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Nas suas secções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é o nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo do esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança nos nossos maiores, os benfeitores espirituais, e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Oração. Agora que ainda mais próximos de Jesus e de Deus, nosso Pai, sentimos a envolvência espiritual, as bênçãos do seu amor e a sua misericórdia infinita. Os nossos pensamentos, apesar das dificuldades próprias da existência humana, unem-se em gratidão, em oração singela, que dirigimos ao Senhor da vida. E deixamos fluir os nossos melhores sentimentos, fraternais, solidários, que se entrelaçam ao Senhor da vida. É a luz divina que nos envolve. Mestre amado, Pai querido e Senhor da vida. Sentimos-nos infinitamente felizes e gratos pela oportunidade da vida, pelo destino a que estamos irremediavelmente destinados. A ascensão espiritual, o aperfeiçoamento moral, a felicidade, por fim, Senhor. O trajeto nem sempre é fácil, os desafios acumulam-se e o discernimento falta-nos tantas vezes para a assunção dos compromissos com elevação e com dignidade. Falta-nos as forças, a coragem para a superação das nossas limitações morais. Pelo que vos rogamos amparo, coragem e inspiração, a fim de nos tornarmos guerreiros do bem, cujo objetivo é a superação dessas limitações. Contudo, Senhor, não deixamos de pensar naqueles que sofrem, naqueles que são
vítimas de perseguição, de maus tratos, de violência, dos países em guerra e dos seus povos sujeitos ao orgulho daqueles que lideram, submetendo-os a sofrimentos atrozes. Tempo virá, Senhor, em que o homem, por fim, entenderá o verdadeiro significado da palavra fraternidade e solidariedade. E como o teu exemplo é roteiro de vida que ainda não entendemos na plenitude, mas é sem dúvida o caminho que nos compete realizar para nos tornarmos mais próximos de vós, mas também daqueles que nos rodeiam. Mestre querido, lembramos as crianças, os jovens, os suicidas, lembramos os toxicodependentes, lembramos, Senhor, os mais idosos e frágeis, mas também aqueles que na espiritualidade, agora diante da magnitude da vida, sofrem as injunções das oportunidades perdidas, da revolta. Por eles te rogamos, Senhor, porque a tua misericórdia a todos alcança. E possa a nossa humilde oração ir ao encontro de todos os corações. É esse o nosso desejo. Ampara, pois, a reunião da manhã, para que todos, imbuídos pelos propósitos que nos animam, realizemos um encontro de alegria espiritual, fraternal. Muito obrigado, Senhor. Vamos apresentar, e porque é o último domingo do mês, é um tema livre, nós socorremos o trabalho apresentado no 12º encontro de trabalhadores da União Espírita da região Porto, porque o tema é de veras interessante e dá-nos ou amplia-nos a visão a respeito da misericórdia divina e dos esforços que empreende, socorrendo de todos os meios para chamar a atenção da humanidade para a realidade espiritual. Então, o tema é a importância do conhecimento da imortalidade da alma. O alcance desta questão é motivo para a nossa reflexão, a fim de se tornar ainda mais profunda a nossa interação com o Criador, mas entendendo sobretudo. Então, nós vamos apresentar, enfim, com a leitura habitual, é relativamente extenso, mas fácil de interpretar. A investigação da possível existência de outras formas de vida, como demonstram as viagens espaciais ou as comunicações com o além, são impulsos inatos que ocorrem ao longo do tempo no seio das civilizações humanas. Isto é, o ser humano procura pesquisar outras formas de vida e é-lhe indicito esse desejo e essa inspiração face àquilo que é o universo, seria de veras redutor e grave que a vida se resumisse tão somente àquilo que são os parâmetros terrenos, diante do universo, do cosmos infinito. E, portanto, é uma circunstância natural, um desejo natural, procurar vida para além do espaço a que nos circunscrevemos no planeta. Apesar de arqueólogos e estudiosos assegurarem vestígios de comunicações aeroespaciais na Antiguidade, consideramos aqui as duas primeiras operações espaciais da era moderna. Na Alemanha, em 1944, com os primeiros
ensaios de foguetes cujo objetivo era sair do ambiente terreno, e na União Soviética em 1957, quando a primeira nave espacial, o Sputnik, fez uma circunnavegação em torno do planeta. Inicia-se assim, ou iniciava-se assim, a campanha das viagens interplanetárias com o objetivo de serem alcançados outros mundos e possíveis forma de vida material. Vejam que aqui o sentido é sempre material. Encontrar condições de vida que sejam concernentes à existência de outras humanidades, mas tendo como referência o ser humano terreno. Apesar destes esforços, há planos de maior grandiosidade estabelecidos por Deus e destinados à humanidade, apesar de escaparem à maioria dos homens. Então significa que os homens, com aqueles esforços, enfim, com o avanço, com o progresso da ciência, das tecnologias, da possibilidade de viajar para fora do ambiente terreno, esse é um sentido mais materialista e humano do termo. Contudo, há outras iniciativas que ultrapassam estes propósitos, já que, nós já sabemos, a vida tem outro sentido, outra finalidade. Sobre a segunda, inegavelmente mais remota, civilizações milenares preenchem páginas de história com relatos de alegadas viagens e fenómenos de intercâmbio com entidades incorpóreas que apareciam ou manifestavam-se oralmente. Portanto, esta é outra vertente da busca de vida para além do planeta, sem sair do próprio planeta. Então, entrávamos numa dimensão completamente diferente. E apesar de a primeira versão ser mais materialista, mais humana, a segunda é de natureza espiritual. A primeira, enquanto mais fechada em torno da ciência humana e dos seus competentes técnicos e estudiosos, a segunda versão, aquela que intercambia com estas entidades incorpóreas, é transversal à criatura humana, sem qualquer estatuto ou privilégio para estatutos de natureza social, de natureza profissional ou intelectual. Mas elas ocorriam. Eram tão reais as figuras e tão expressivas as comunicações que, pelas suas características surpreendentes e impositivas, passaram a ser aceitos como entidades divinas porque lhes reconheciam poderes extraordinários. Tal a argumentação e a influência que exerciam as potências do além sobre os homens. A maioria dessas entidades que se comunicavam, tal como hoje nós já aprendemos na doutrina espírita, com Kardec e outros espíritos de referência, os espíritos que a maioria dos espíritos que nos envolvem, que intercambiam connosco, são espíritos que estão ao nosso nível moral ou abaixo disso. Então, espíritos ou criaturas orgulhosas atraem espíritos orgulhosos. Portanto, semelhantes atraem os semelhantes. E como tal, esses espíritos que são mais próximos de nós procuram tirar partido das nossas fragilidades, da nossa ignorância sobre a matéria e imporem os seus pontos de vista, as suas doutrinas, os seus ideais e até orientações para comportamentos. Muitos dos sacrifícios que ocorriam com a morte até de seres humanos vinham exatamente dessas comunicações e dessas entidades espirituais que intercambiavam com estas culturas. Portanto, isso faz parte da história, todos nós estudamos, sabemos que tem sido ou que foi assim. Essas relações foram sendo aceites e contribuíram até na modelação de civilizações que perduram até aos nossos dias, como exemplo, os livros sagrados de várias correntes religiosas, como as três principais monoteístas:
o judaísmo, o cristianismo e o islamismo firmam-se precisamente nas comunicações que pessoas designadas à época como profetas anunciavam aos seus povos a vontade divina, dizendo-se inspirados para executarem a vontade do Criador. Ora bem, então levantava-se aqui agora uma questão. É que já se começa a notar uma mudança na relação entre as entidades incorpóreas e os seres humanos. Significa que se entra numa nova era do progresso da humanidade. De tal forma que estas três principais religiões monoteístas têm por base essas comunicações. Mas nem todas elas foram confiáveis para se poderem estabelecer ou igualar àquelas de natureza moral mais elevada, já que muitas dessas entidades, como ocorre ainda hoje na intercomunicação com os espíritos desencarnados, muitos desses espíritos associam-se-nos por força do nosso caráter. Portanto, se ainda grosseiros, violentos, orgulhosos, egoístas, por aí adiante, assim muitos deles acontecem. Então, significa que foram tidas como divinas e inquestionáveis todas essas comunicações. Contudo, elas não passavam pelo crivo da razão e do bom senso e foram aceites como inquestionáveis. E por isso é que nós notamos, mesmo nesses textos sagrados, contradições entre propostas de fraternidade e propostas de violência. E, portanto, é um conjunto, uma amálgama de comunicações, mas o que brilha e o que nos importa realçar é, de facto, aquilo que permanece imortal no tempo, que é o bem sobre tudo e sobre todos. Então, estabelece-se aqui uma nova era para a humanidade. Embora estas comunicações fossem transversais a outras civilizações. Estamos aqui só a tratar daquilo que é, de facto, do nosso conhecimento mais comum. E diz aqui em rodapé, foram os casos de Abraão, Moisés, Jesus e mais tarde Maomé, entre outros. Tornaram-se líderes destas correntes religiosas e eles próprios afirmavam que eram inspirados e comandados por vozes que se intitulavam como porta-vozes de Deus. Também nas culturas politeístas, como o hinduísmo, o Código dos Vedas menciona esses fenómenos. Os Brahmanes, que eram uma casta do hinduísmo, da civilização hindu, que era especialmente no seio desta casta em que eram tratados e que eram orientadas criaturas com essas faculdades para se tornarem intermediários com o Criador. E, portanto, os Brahmanes, sacerdotes iniciados nos mistérios sagrados, tinham por missão a orientação e desenvolvimento de faculdades de que eram portadores os seus instrumentos destinados à comunicação com as divindades de suas crenças. Portanto, começamos já aqui a vislumbrar o seguinte: Deus começa-se a apresentar de forma evidente para a inteligência humana em várias comunidades, em várias civilizações. Independentemente da raça, da língua, das crenças, Deus faz-se presente, chamando, de acordo com as capacidades de cada comunidade, de cada sociedade, a sua atenção para essa realidade espiritual. Portanto, estes eram os princípios daquilo que viria em tempo seguinte, em tempo próximo. Não tão próximo sobre a leitura humana, mas próximo sobre a leitura espiritual, como nós vamos ter oportunidade de saber. Porque para nós um século é muito tempo, mas para a espiritualidade isso é uma fração de tempo muito curta. E, portanto, entre fenómenos e épocas em que são lançadas estas estratégias, passam-se muitos séculos.
Contudo, aquilo que importa é a consolidação do conhecimento e o despertamento do interesse humano para essa realidade. E são os planos divinos. Então, no Antigo Egito, as aludidas faculdades foram desenvolvidas e praticadas no interior dos templos sagrados sob o mais rigoroso sigilo e absolutamente vedadas à plebe. Portanto, não só aqui, mas também nas outras, que já vimos, as monoteístas, de facto, aquele grupo mais restrito e que conhecia e intercambiava com os espíritos eram os que tomavam conhecimento em primeira mão sobre estas questões. E depois, daí para fora, os assuntos transitavam de acordo com as necessidades e a interpretação dos seus intermediários. Ora, significa que nem sempre as comunicações que chegavam ao público eram confiáveis e fiéis ao seu autor. Portanto, entendamos espíritos. Com licença. Os sacerdotes responsáveis por aqueles templos e pelas comunicações com o oculto eram portadores de influência e poder na sociedade de então, particularmente nos estratos sociais mais elevados, incluídos os faraós. Portanto, aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso com Maomé, aconteceu agora, estamos a ver, também no hinduísmo e agora no Egito. A essa escola, portanto, desse intercâmbio, desses conhecimentos no Egito, teve acesso o profeta Moisés, cuja educação se desenvolveu no seio daquela cultura e da qual se valeu para liderar os concidadãos conforme o registro da história dos hebreus. Portanto, aprendeu no seio da sociedade, já que ele foi criado no ambiente do estrato social ali muito próximo do faraó, e, portanto, tinha acesso a uma cultura, a instrução e a conhecimentos desta natureza. E, portanto, munido desses conhecimentos e da forma do intercâmbio, ele conseguiu levar adiante aquilo que eram as instruções que recebia da espiritualidade relativamente ao povo hebreu que, à época, se encontrava cativo, escravizado no Egito. E, portanto, ele vale-se de faculdades mediúnicas e de outros médiuns também, para provocar uma série de fenómenos que estamos hoje na posse de conhecimentos que validam esses fenómenos, perfeitamente explicados à luz do espiritismo e da espiritualidade, e, portanto, há recursos que foram utilizados e que agora nós conhecemos perfeitamente como isso ocorre. Também as civilizações sumérias, bem antigas, ali cerca do século VII, portanto antes de Cristo, e babilónica, portanto atual Iraque, situa-se ali na zona do Iraque, também tem no seu vasto registro histórico de relações com o além. Na Grécia Antiga era comum a crença na continuidade da vida após a morte e os templos dispunham das conhecidas pitonisas, cuja principal função era a consulta aos deuses sobre assuntos que lhe propunham os consulentes. Era muito comum. Na literatura de Platão e Sócrates estão recheadas estas questões e a presença dos guias espirituais. No continente americano, as civilizações pré-colombianas, Olmeca, Inca, Maia e Azteca, registaram intercâmbio com entidades incorpóreas que exerciam acentuada influência na vida desses povos. Isto está registado na história. Nas civilizações asiáticas, o conhecido método Fuji, um instrumento chinês de adivinhação, também denominado por escrita de prancheta ou escrita de espíritos, testemunha o interesse, o contacto e a relação com o invisível. Reparem que nós estamos aqui a ver a escrita da prancheta. A escrita da prancheta
aqui, foi um método também, apesar de não haver esse contacto, era um método utilizado logo no início dessas manifestações em França, em que Kardec utiliza, de facto, essa escrita da prancheta, que depois punham uma cesta em cima com o lápis posto para se comunicar pela escrita, que depois foi ultrapassado por Kardec. Mas estamos a ver como nas diversas civilizações que perpassaram os tempos, as épocas da existência humana, nunca a humanidade deixou de ter aqui ou acolá estas manifestações para despertar o interesse dos homens para a questão dos espíritos, da imortalidade, da existência da alma e da sua imortalidade e do intercâmbio entre os dois planos da vida. Portanto, aqui neste caso, ainda hoje, nos Estados Unidos, a prancheta, que eles têm um nome muito... Aquilo é de uma tribo índia que eles chamam da prancheta Ouija, que é através da deslocação do objeto em cima dessa prancheta que se comunicam os espíritos. Portanto, vejamos que as metodologias são diferentes, mas o objetivo é exatamente o mesmo. É despertar a criatura humana para esse mistério. Contudo, a nossa... Enfim, o nosso pouco desenvolvimento espiritual, o nosso desinteresse pela essência da criatura humana, o que é que nos leva a fazer? É indiferente, ou até tornar esses intercâmbios como um passatempo, um divertimento, e, portanto, sem qualquer importância para a criatura. Desses contactos e comunicações extrasensoriais que perpassaram civilizações, a maioria seguia em contraciclo com os interesses humanos instalados. Quer dizer, muitos, como vemos, por exemplo, nos 10 Mandamentos, que está ali o rudimento e a abertura de uma nova legislação, não matar, quer dizer, já passa da questão humana para a questão divina, a recomendação. Não matar, não roubar. Portanto, estabelecer um código de comportamento que levasse as criaturas a mudar as suas ações enquanto na Terra. Mas aqui é um comportamento ainda humano, para aquilo, respostas para aquilo que era a predominância da época. E, portanto, como muitas dessas verdades não interessavam, elas eram deturpadas e adaptadas aos interesses humanos. Foi o que aconteceu com aquilo que resultou com a doutrina católica, com a religião católica. Porque o cristianismo nascente, as palavras de Jesus, as recomendações espirituais, as comunicações espirituais foram proibidas, portanto, tudo isso nós já sabemos, e foram adaptadas essas recomendações aos interesses humanos. Portanto, para isso criou-se a doutrina da teologia, onde se reflete sobre a matéria e em que se procura manter os instruendos dentro de uma determinada linha de concepção e de comportamento e de interpretação. Portanto, tudo adaptado às necessidades da própria doutrina humana. A maioria, portanto, e outros, sem grandeza moral, muitas destituídas de senso, revelando até expressões de ódio, violência e desprezo pela vida, impunham teorias e opiniões ridículas, mas que a ignorância do vulgo e a ausência de critérios de avaliação rotularam como divinas e, como tal, indiscutíveis. Eram as vozes dessas entidades que apareciam e que se manifestavam como deuses. E eram deuses pela força da expressão para as criaturas mais mundanas. E, como tal, eram assim aceites. Apesar disso e da condenação pública que as religiões e o poder dominante impuseram pelo medo, as relações com o oculto mantiveram-se furtivamente no seio de organizações religiosas, de sociedades secretas ou no reduto dos lares de cidadãos comuns, como é ainda vulgar nos dias atuais. Portanto, desde estes tempos imemoriais,
esta questão da relação com os espíritos, com as entidades incorpóreas, com o outro mundo, não foram bem aceitos pela força dominante, pelos interesses dominantes. E, como tal, aqueles que detinham o poder perseguiam, matavam até, como nós sabemos pela história, sobretudo na Idade Média, ou eram ostracizados, eram marginalizados, perseguidos, e, portanto, por que razão? Porque a maioria dessas pessoas não aceitavam as recomendações dos bons espíritos no que concernia às questões de natureza moral. E muitas das vezes reprovavam até comportamentos que apresentavam. Foi o caso de Jesus, que não foi aceito pelos judeus porque ele não se solidarizou e não se integrou na comunidade dominante, na força dominante, e como tal foi ostracizado e perseguido, como nós sabemos. Mas apesar disso, ainda nós em Portugal temos um facto de facto grave que ocorreu quando em 1952 o movimento espírita, a Federação Espírita Portuguesa e o movimento espírita português foram proibidos, ilegalizados, os seus bens foram confiscados e só em 1974, com o 25 de Abril, é que foi possível retomar, legalizar o movimento espírita português que havia sido, de facto, ilegalizado há 20 e tal anos. Não só o movimento espírita, como também a maçonaria e outras doutrinas, mas apesar disso, no que concerne aos espíritas, muitos foram aqueles que em vários pontos do país mantiveram a chama da doutrina acesa e a comunicação com os espíritos também ativos, mas sujeitos à prisão. E porquê? Porque o poder político instalado, que se encontrava sob forte influência da Igreja Católica à época do Cardeal Cerejeira, e como tal as forças dominantes impuseram a sua vontade e foi ilegalizado o movimento espírita. No Brasil, com a ditadura militar, ocorreu facto semelhante, mas, entretanto, as obras sociais que mantinham conseguiram, digamos que, manter à tona todo o movimento e legalizá-lo. Portanto, sem grandes alterações. Mas não deixaram de ser perseguidos também por isso. Mas essas comunicações mantiveram-se em surdina, nas habitações de um e de outros componentes desses pequenos grupos. Inerentes à mesquinhez humana, as forças invisíveis desencadearam um ciclo de estrondosas manifestações no início de 1848, na localidade de Hydesville, em Nova York, na residência da família Fox, e em torno das 3 filhas do casal, Anna Lee, Margaret e Catherine Fox. Portanto, 3 jovens com faculdades mediúnicas, que à época não sabiam, mas que foram notando uma série de ruídos, batidas, e que causou, de facto, muito alvoroço na família. Era uma família humilde, não tinha, enfim, grandes conhecimentos intelectuais para adentrar estas questões, mas a vizinhança foi chamada a intervir, não foi detectada a origem do problema, a origem física do problema, a origem humana. Mas a verdade é que os ruídos se mantiveram. As jovens, portadoras de faculdades mediúnicas invulgares, foram o epicentro de intensos e insuportáveis ruídos. Batidas fortes, deslocações de móveis, trechos musicais, estampidos de armas, entre outros, ocorriam regularmente na residência, independentemente da sua vontade. Portanto, toda uma série de fenómenos que foram ocorrendo em torno da família e que eram, digamos assim,
ou era veículo dessas manifestações, as faculdades mediúnicas que eram desconhecidas das jovens à época. No arremesso de coragem e de brincadeira, as irmãs respondem às batidas com outras tantas, ajustando com os invisíveis um código de entendimento. E é então a primeira vez que, de forma, agora na época moderna, de forma evidente se estabelece um código de comunicação com os espíritos. E por essa via, elas vêm a saber que o autor daquelas batidas era o espírito de uma entidade que havia sido assassinada naquele local antes da mudança da família e foi soterrado na cave daquela residência. E em vias disso procuraram diligências e removeram o local. Ele estava emparedado e removeram esse local e encontraram as assadas de um ser humano. E ele disse que era um vendedor ambulante que passava por ali e que um dia foi para o roubarem. Os residentes daquela habitação acabaram por assassiná-lo e soterrá-lo, emparedá-lo ali na cave da habitação. Portanto, foi o primeiro, através das batidas, aqui do caso, que depois Kardec classificou como tipologia, esses fenómenos, os ruídos por batidas, não é? Mas os ruídos em geral, ele classificou como de sematologia espírita, isto é, os vários sinais pelos quais os espíritos se comunicam. Estamos a falar de sinais e não propriamente da escrita. Ora, apesar do medo e da preocupação, iniciava-se assim um meio de comunicação direto com os espíritos autores do alvoroço. Interpelados sobre a razão dos acontecimentos, recebem a seguinte comunicação. Portanto, porque é que eram alvo de toda aquela... Elas não era conhecida, não eram conhecidos fenómenos semelhantes nas redondezas, e porque é que eram alvo daquelas comunicações? Porque é que aquilo estava a acontecer? E então os espíritos responderam: proclamem estas verdades ao mundo, este é o amanhecer de uma nova era, não tentem escondê-las por mais tempo. Portanto, reparem que de forma muito simples, os espíritos alertam as jovens de que estava a abrir-se um novo capítulo da história da humanidade. E, portanto, seria incontornável a decisão que havia sido tomada. E é muito interessante porque, com Kardec, nós vamos encontrar um diálogo semelhante com o espírito guia, Zéfiro, em que ele interpela, depois de lhe dizerem que ele se tinha comprometido com aquela missão de criar, de estabelecer uma relação mais séria com os espíritos, perguntou: e se eu recusar essa tarefa? E eles foram peremptórios com ele: outro te substituirá. Portanto, estava em marcha, de facto, uma nova era para a história da humanidade. Desafiando a malevolência, preconceitos religiosos e maldizentes, as irmãs Fox levaram aqueles fenómenos a público em sessões previamente anunciadas. Portanto, havia aqueles que eram crentes ortodoxos, daqueles que tudo lhes serve, não questionam nada, portanto uma fé inabalável, mas perfeitamente desnorteados. Aqueles que são os maldizentes, que não acreditam em nada. Outros que são como o São Tomé, como nós costumamos dizer, que só apalpando é que, vendo e apalpando, é que conseguem, de facto, discernir. Mas os espíritos davam instruções às jovens para seguirem nesse sentido. Os factos encheram páginas de jornais e discussões públicas, motivando repercussão nacional e internacional. As revelações e a sucessão de factos foi designada como espiritualismo moderno ou neoespiritualismo ou espiritualismo americano, inaugurando
inaugurando uma nova era na história da humanidade. Portanto, já não havia possibilidade de reter as evidências destes fenómenos. E é claro que no meio disto tudo havia charlatães que se aproveitaram, que passaram a vender, como nós costumamos dizer, a banha da cobra por instruções dos espíritos, por aí adiante. Como em tudo sempre acontece, aparecerem os oportunistas que vêm tirar proveito pessoal dessas questões. Mas, no meio de toda esta confusão e amálgama de acontecimentos, há sempre a semente que é depositada e que permanece no tempo, até aos nossos dias. O contacto direto com os espíritos ganha interesse e migra para a Europa, onde, em meados do século XIX, se populariza nos salões de teatros e residências. E, portanto, tinha chegado essa nova era, o volume de acontecimentos, a perseguição, que as jovens foram alvo, e, portanto, os espíritos, os bons espíritos, migram os acontecimentos para o coração, digamos assim, da Europa, que era aquela época a referência da civilização, Paris, onde a ciência estava no auge, mas que era preciso dar um novo elan, um elan espiritual. Portanto, estamos a ver o percurso desde as mais remotas eras até à era moderna. Os esforços que os benfeitores espirituais foram fazendo sob a inspiração e orientação de Jesus. É, porém, em 1854, portanto, de 1848 a 1854, passam 6 anos, desde os primeiros fenómenos em Hightsville, nos Estados Unidos, até chegar ao conhecimento do nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, portanto o Allan Kardec, aceita o desafio de avaliar comunicações dos espíritos, entretanto obtidas por amigos seus, em várias sessões. Portanto, Kardec, quando chega ao movimento, àquele movimento que havia sido criado, já havia comunicações com os espíritos desde há muito tempo. Diversões aqui e acolá. E, portanto, ele é chamado por um amigo para interpretar, avaliar aquelas comunicações. Após aturados exames, ele próprio organiza recursos humanos e mediúnicos e avança para a investigação do mundo invisível. Quando ele chega à conclusão que, de facto, a origem daquelas comunicações eram de inteligências incorpóreas que se manifestavam e apresentavam como os espíritos que haviam habitado na Terra e que agora, numa nova condição, comunicavam-se com as criaturas deste lado. E, portanto, ele não teve qualquer reserva em dar curso a essas manifestações e a esse intercâmbio. E é daí que nasce, então, a doutrina espírita. Se, a princípio, foram francas as reservas, portanto, Kardec estava bastante cético sobre a matéria, a realidade impôs-se, permitindo-lhe concluir por estudo aturado e minucioso que os autores eram, de facto, as almas dos que já haviam vivido na Terra e que se comunicavam por faculdades peculiares de que eram portadoras algumas pessoas. Portanto, estava em marcha essa nova abertura. Por orientação dos espíritos, o seu trabalho resultou da compilação de comunicações que deram corpo à doutrina dos espíritos em 17 de abril de 1857, conforme os planos divinos em desenvolvimento para auxiliar a humanidade face à prevalência da indiferença moral e à inevitabilidade do progresso espiritual. Portanto, aquilo que eram as crenças que tinham vindo desde a Revolução Francesa, que ocorreu ali pelos anos de 1789, e, portanto, em que o domínio da Igreja, a predominância da Igreja Católica sobre a sociedade foi derruído e tudo foi seguindo à luz da razão e da ciência, instalou-se o caos, de tal sorte que foi preciso, na misericórdia divina, ainda introduzir esta matéria à época para que pudesse a humanidade, e ali o coração da Europa, estabilizar
agora recorrendo a uma nova visão da vida, da existência, que é a existência espiritual, a realidade espiritual. Mas a verdade é que, apesar de todos os esforços, nós já vamos ver. E foram inúmeros, não é? Para nós termos ideia do esforço que foi empreendido, há um livro de Allan Kardec que relata a viagem espírita de 1862, em que ele percorre de comboio as principais cidades que eram servidas por esse serviço, no contacto com grupos espíritas que se haviam formado em França. Paralelamente à tarefa de Allan Kardec, foram ocorrendo por diversas regiões inúmeros fenómenos de efeitos físicos, incluídas materializações, conforme registros na Revista Espírita, órgão fundado por Kardec para a difusão das revelações espirituais. Portanto, não estava sob controle de Kardec, nem de ninguém, a manifestação dos espíritos. Tal como aconteceu com as irmãs Fox, a demonstração da vontade dos espíritos, e como esses fenómenos ocorriam de acordo com estratégia delineada. E aqui também, agora em França, sob a batuta de Kardec, que tinha a função de dar uma orientação segura para a criação de uma nova doutrina, que era a doutrina dos espíritos, mas não estava sob o seu controle as manifestações dos espíritos. Então, ocorriam em diversos pontos o intercâmbio mais tradicional, mas também manifestações de materialização e por aí adiante. E há autores, discípulos de Kardec, como Leon Denis, Gabriel Delano ou Ernesto Bolzano, portanto, criaturas com elevado estatuto social e académico, prosseguiram estudos e pesquisas do legado do codificador, contribuindo com mérito para a comprovação e importância dos fenómenos espirituais. Portanto, foram à procura desses fenómenos para os explicar de acordo com essas pesquisas, as suas conclusões. Outros mais, como o inglês William Crookes, o italiano César Lombroso e o russo Alexander Aksakov, cientistas renomados e contemporâneos de Kardec, pesquisam, avaliam e certificam contactos com os espíritos e fenómenos de materialização por eles produzidos, valendo-se das médiuns Florence Cook, com quem trabalhou William Crookes, Eusápia Paladino, por exemplo, no caso de César Lombroso e Alexandre Aksakov, e Daniel Douglas Home, também com o Aksakov e com o Lombroso, respectivamente médiuns dotadas de extraordinárias faculdades. Aqui nós vamos ver mais adiante a obra escrita por William Crookes, em que ele relata uma série de fenómenos de materialização. Entrou cético no início. Ele foi, digamos que, chamou a si a missão de provar a falsidade daqueles fenómenos que estavam em voga também à época. Contudo, teve a reconhecer que não tinha como provar a falsidade, mas antes comprovava a realidade desses fenómenos. Já vamos ver adiante. E, portanto, eram médiuns de elevado gabarito e competências mediúnicas, como Eusápia Paladino e Daniel Douglas Home, que de repente estavam aqui na sala sentados, eles e a cadeira começavam a mexer-se. Saíam por ali, entravam por acolá, sentados na cadeira, perante a vista de todos. Fenómenos extraordinários, dentre outros. Era mais um esforço redobrado das falanges espirituais superiores para com a sensibilidade dos homens para a realidade espiritual. Quer dizer, passava-se da teoria, das comunicações incorpóreas, para as comunicações físicas, para os efeitos físicos, os fenómenos físicos, as materializações. Apesar disso, convulsões políticas e sociais, perseguições aos espíritas em França, indiferença e sobreposição do materialismo fizeram diminuir o interesse e empenho na causa, pelo que os mensageiros divinos transferem missão para o Brasil antes do final do século XIX, para que a revolução espiritual prosseguisse na Terra com o sucesso esperado
enraizando e disseminando os postulados espíritas. Portanto, o ambiente deste novo país, no continente americano, tinha uma aura completamente diferente, um campo energético completamente diferente, que não aquele que existia agora em França, acumulado por forças negativas, dos espíritos ainda muito materializados, muito arraigados ao seu orgulho e à sua vontade expressa nos conceitos que tinham da vida. E para que não sussurrasse a missão, os espíritos migram para o Brasil esta missão. Podemos considerar, embora noutro âmbito, que a partir de finais do século XIX ganham impulso revelações de fenómenos estranhos a percorrerem o espaço aéreo em diversos pontos do globo, com testemunhas oculares a relatarem a presença regular de equipamentos, quais naves aéreas, com recursos poderosos desconhecidos da ciência terrena. Aqui agora, numa nova época, mais recente, mais evoluída sob o ponto de vista tecnológico e científico, voltam a suscitar-se as viagens interplanetárias, as visitas dos espíritos ou de humanidades extraplaneta. O assunto despertou o interesse de astrónomos e de estudiosos que desencadearam a criação de programas de pesquisa conhecidos por ufologia ou ovniologia, dedicado ao estudo de potenciais avistamentos de objetos voadores não identificados, os afamados OVNIs, a sua origem e os seus fins. Portanto, reparem que foi sempre a espiritualidade que andou à frente de todos estes projetos, chamando, despertando ou tentando despertar o interesse da humanidade para esta realidade, das mais variadas formas, de formas mais materiais, evidentes, ou mais subtis, mas sempre a puxar o interesse da humanidade. Entretanto, surgem novas frentes de trabalho com testemunhos sobre a existência do espírito da realidade pós-morte. No início da década de 1960, é revelada pelos psiquiatras ingleses Dennis Kelsey e Johan Grant a terapêutica do relaxamento da consciência induzida aos pacientes como recurso para o tratamento de fobias e traumas severos. Portanto, psicólogos nesta área que procuravam, através do relaxamento, induzir a criatura a regredir no tempo até a sua concepção, até o seu nascimento, para lhe perceberem traumas que haviam ocorrido, eventuais traumas que pudessem ter ocorrido e despertado fobias e problemas de natureza psicológica e mental. Seguiram-se-lhes os renomados psicólogos americanos Edith Fiore e Raymond Moody Jr., Morris Netherton e, no Brasil, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, terapeuta e estudiosa reconhecida há décadas nesta área. Portanto, aquilo a que vulgarmente se chama, na terapia da psicologia clínica, da regressão de memória. Todas as conclusões encontram-se publicadas em obras dos respectivos autores. Recordo aqui que a doutora Edith Fiore, que havia sido criada num lar evangélico, portanto, creio que era era uma corrente do cristianismo americano. Metodistas? Não. Metodistas. Eram metodistas. Porque há outros que estão ali daquela região, que também há aqui, que andam aqui aqueles rapazinhos que às vezes andam na rua. Pois, esses também são, mas não é desse, é metodistas. E, portanto, não se acreditava na existência da alma ou da sua sobrevivência e da comunicação. E ela revela que teve, indo contra as orientações da família e da educação que havia recebido, ela teve que admitir a existência da alma e da sua imortalidade e o processo da reencarnação. Porquê? Porque os pacientes iam até à vida, foi a surpresa, iam até à vida intrauterina e começavam a revelar ocorrências que se tinham passado em torno da família, no lar, e que a mãe tinha participado, e que eles recordavam até alguns factos,
e que como isso lhes havia afetado. Mas mais, eles começaram a revelar factos de vidas anteriores. Quer dizer, outros factos que não conheciam a origem, mas que deduziram depois que se tratavam de ocorrências de vidas anteriores. O que significa que a alma, sendo eterna, não, a conclusão, não vive uma única vez, e sim através das vidas sucessivas. E essas ocorrências, depois do passado, projetavam-se para o presente, quando as situações eram mal resolvidas. Então, ocorrências como, por exemplo, recorda-me de um facto, não sei se foi dela, se foi no livro do Moody Jr., do indivíduo que se queixava de uma forte dor nas costas. E ele faz esse relaxamento, recua no tempo e vai descobrir numa vida passada que ele havia sido morto à traição por uma facada nas costas. Quer dizer, a sua revolta foi de tal ordem e o sentimento de vingança que isso passou para outras reencarnações até à presente. E, portanto, situado naquela época, o terapeuta induz ao perdão, ao esquecimento da ocorrência. E quando ele volta, já vem em melhores condições e esse tratamento repete-se e ele consegue superar essas dificuldades. Portanto, não estamos a dizer que vamos à procura da regressão de memória para resolver os nossos conflitos. Nós só estamos a falar do sucesso, não estamos a falar do insucesso. E Deus, na sua misericórdia infinita, permite o esquecimento, porque já não é fácil suportar os desafios de uma vida, quanto mais de meia dúzia. E nós, naturalmente, que hoje até temos muito boa impressão de nós, não temos? Somos todos muito boas pessoas. Imaginem que agora vamos descobrir que fomos um tratante numa vida passada. É um conflito muito, muito complicado. Muito bem. Então, já nos basta o que temos no presente. Salvo recomendação médica, como é evidente. Então, já aqui explicamos, estes profissionais da saúde mental propuseram-se fazer regredir as memórias dos pacientes até ao nascimento para enfrentamento das crises sinalizadas. Mas, surpresos, a inversão seguiu espontaneamente até ao período da gestação, durante o qual os doentes escreviam memórias sobre reações de estado de espírito da progenitora e como isso os afetava. Portanto, as senhoras que eventualmente se proponham a uma gravidez, ter cuidado com o estado de espírito. Alegria, coragem, ânimo, face à missão extraordinária de que estão investidas. A viagem inversiva prossegue para além da gestação, remetendo-nos para épocas anteriores, desvelando a ocorrência e relatando factos com detalhes que impressionam. As evidências foram tão impactantes que vieram a público assumir as suas conclusões. A existência do espírito, a sua imortalidade e a reencarnação como um processo natural, através do qual os espíritos vivem na Terra experiências sucessivas e enliadas entre si como meio de progresso espiritual. Entretanto, outros estudos e revelações decorrem em latitudes opostas sobre a veracidade da reencarnação. Reparem em como vamos aqui encontrando focos de trabalho que os bons espíritos empreendem, promovem, para chamar a atenção para esta realidade. Porque, no fundo, a questão é a importância do conhecimento da imortalidade da alma. E a revolução que isso implica em cada um de nós quando é aceita a realidade. Incontornável. E tudo isto é feito, enquanto aqui estamos, é feito esta transição do materialismo ou da não crença para a realidade factual é feita docemã, muito tranquila, porque ocorre muitas das vezes com a desencarnação que nós ficamos chocados. Pensamos que desaparecemos e de repente o que é que está a acontecer? Não sei. Falo para A, falo para B, nem me respondem. Já não me conhecem. O que é que acontece? E de repente pode vir alguém e dizer assim: morreste? Morri. Claro que morreste. Porque não? Eu estou vivo. Mas claro, mas ninguém morre, continuamos vivos. Bom,
há toda uma revolução que acontece muito rapidamente, porque a criatura é levada ao reconhecimento da sua essência divina, da essência espiritual e da sua condição imortal. E o que isso provoca na mente quando a misericórdia divina, ou quando desprezamos as oportunidades que a misericórdia divina nos dá. Na Índia, o Dr. Hemendra Banerjee lança o livro Vida Pretérita e Futura, no qual relata os estudos e conclusões sobre as vidas sucessivas, com destaque para o menino Gopal, que revela memórias da sua vida anterior e dos familiares ainda encarnados. Bom, já é tarde, senão ainda nos contava isto, mas é interessante este. Querem que eu conte? Sim. Então, pronto. Mas vamos sair um bocadinho mais tarde. Mas então, Não há um filme sobre isso. não sei. Que Eu li o livro. eu vi aqui há tempos um filme que vão ao sítio onde ele... Não, É. não me tiro os louros. Seria o mesmo. É esse. É, do Gopal. É um menino que estava aqui a dizer a Sara sobre um filme. Eu li o livro, não vi o filme. Então, uma criança que começou desde cedo na Índia a rejeitar os seus pais. Dizer que o seu pai não era aquele. O seu pai era um outro, era fulano assim, e que viviam numa outra zona da cidade. E, portanto, aquilo tornou-se, de facto, perturbador. Mas o menino insistia sempre que a família dele não era aquela, que era uma outra que vivia noutro sítio. Então, um dia o pai, a desabafar com um amigo, contou-lhe o que se tinha passado, e disse, mas vamos pôr isso à prova. Vamos. E a criança, então, dispuseram-se com a criança, vais-nos indicar o caminho da tua casa e da tua família. E assim foi, pela rua fora, por aqui, por acolá, vira aqui, vira acolá. Olha, a minha casa é esta aqui. É aqui que eu pertenço, que eu vivi. E, sim senhora, tocaram à porta. E diz ele, e a minha mulher vive aqui ainda. Eu fui morto por um irmão meu, numa questão de negócios. Mas a minha mulher ainda vive aqui. Bateram à porta, foram à procura da senhora e disseram, nós estamos aqui com um caso assim. O menino insiste que viveu aqui, que é fulano, que a senhora, inclusive, é a esposa dele, que ele foi morto por um irmão. Não? E a senhora confirmou tudo. Que, de facto, ela foi casada com um indivíduo com um nome que a criança assumia e que, numa questão de disputa de negócios com o irmão assassinou. E, portanto, ele conversou com a esposa e relatou outros detalhes do relacionamento, da vida, por aí adiante, e, portanto, ficou confirmado, de facto, que o Gopal era o menino, a reencarnação do marido daquela senhora que havia sido assassinada. Portanto, esta é outra forma e outra fase da pesquisa, que não só o Banerjee, uma série de casos desta natureza, porque ele era um cientista indiano que se dedicou ao estudo desta realidade. Como outro, vamos ver adiante. Na mesma área, desenvolve trabalho semelhante o psiquiatra americano Dr. Ian Stevenson, autor do notável livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Se até aqui a dinâmica de contacto com os espíritos tem como intermediário primordial a figura humana, abre-se um novo capítulo neste intercâmbio. Em 1925, no Rio de Janeiro, Oscar Dargonel lança o livro Vozes do Além pelo Telefone. Já estamos agora noutro campo. Quer dizer, o elemento humano propriamente dito, no intercâmbio com os espíritos, fica, digamos assim, para trás e avança um outro capítulo, que é a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrónicos. E então, este senhor, o Oscar Dargonel, lança o livro fruto dessas experiências que teve. Um título muito sugestivo que revela contacto com os espíritos através daquele equipamento. Estes contactos passaram a estabelecer-se também com sucesso por TV e videogravador. Continuem a ver os programas que gostam. Sei que logo quando chegar a casa, espera, deixa ver que pode ser que sejam espíritos. Se tiver lá aquelas coisas a
a emissão, se for abaixo, se houver uns riscos, não são espíritos. Não fiquem com essa ideia, está bem? Portanto, muita cautela com isto. Portanto, são inúmeras as pessoas interessadas que têm vindo a trabalhar nesta área com resultados comprovados, o que motiva uma designação nova para a ciência nova. A transcomunicação instrumental, ou TCI, e transcomunicadores, os respectivos pesquisadores. São o caso dos brasileiros Hernani Guimarães de Andrade e Sónia Rinaldi, duas figuras, de facto, de topo de subida das competências nesta matéria. E, sobretudo, o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que pesquisou, que dedicou a sua vida, sobretudo, para estes fenómenos. Destacamos ainda Georg Mick, dos Estados Unidos, Attila von Szlay, da Hungria, Hans Otto König, da Alemanha, Konstantin Raudiv, da Letónia, Friedrich Jürgensen, da Suécia. As pesquisas e resultados destes técnicos encontram-se compiladas e difundidas para os interessados. As pesquisas, aqui é a repetição, vamos adiante, revelamos pelo nosso singelo trabalho como os bons espíritos têm vindo a desenvolver esforços em variadas frentes e desde tempos imemoriais em cumprimento dos desígnios estabelecidos por Deus para que os homens compreendam e assumam a sua natureza espiritual, a condição eterna e os fins da vida a que se encontram sujeitos, para que a ascensão espiritual se processe com o menor risco de sofrimento possível, conforme o Livro dos Espíritos, parte 3ª, no capítulo 8º, sobre a lei do progresso. E agora, depreendemos do exposto que a importância do conhecimento da imortalidade da alma, tema central deste nosso 12º Encontro de Trabalhadores Espíritas, encontra-se ligado aos esforços que os mensageiros divinos vêm empreendendo no trabalho de desenvolvimento espiritual da humanidade, o que destaca a infinita misericórdia divina e o seu amor por todos nós. Então, nós vamos só dar agora aqui de seguida, bem-ajam, vamos dar agora aqui de seguida ideia. Portanto, relativamente aos fenómenos das Irmãs Fox, temos aqui este livro editado pela Federação Espírita Brasileira, O Elo Perdido no Espiritualismo Moderno. Portanto, é um livro da autora da Ana Lee Fox, a mais velha das três irmãs, que relata com detalhe o que ocorreu. Factos espíritas relativamente às experiências de William Crookes. Estão a ver aqui esta figura toda branca? É o espírito de Katie King, materializado, ali de mão dada com William Crookes, está ao seu lado. Ela deslocava-se pelo salão, cumprimentava, falava com as pessoas e dava até orientações aos organizadores destes encontros, destas sessões mediúnicas, de como deviam dispor a sala, como deviam induzir ou orientar as pessoas que lá se encontravam. E, portanto, a médium que trabalhava com William Crookes era Florence Cook, uma jovem na casa dos 15, 16 anos. Este livro, o primeiro livro, já que ali nos anos 80, do Dr. Raymond Moody Jr., na mesma linha, já vivemos antes, doutora Edith Fior, portanto, os terapeutas que falamos há pouco, psicólogos clínicos. E agora, recentemente, devem ter visto nas notícias o lançamento, uma entrevista com este senhor no canal da CNN, este médico espanhol, catalão, o Dr. Manuel Sanz Segarra, em que ele, em linha com aquele, em concordância com a metodologia do Moody Jr. e da Edith Fiore, ele chega à conclusão, por factos ocorridos no hospital onde ele trabalhava, como nos serviços de urgência, casos interessantes que ele relatou, e, portanto, vem também falar desses casos. E assumir, inequivocamente, ele chama-lhe a supraconsciência, portanto, é a existência do espírito, que ele chama da supraconsciência, para não dizer alma, para não dizer espírito, mas é disso que ele fala. Portanto, a supraconsciência inteligente que sobrevive à morte. E também casos de
casos de experiência quase morte, em que o paciente, os equipamentos clínicos dão a vida como extinta, eles procedem à reanimação do paciente, naqueles casos que ele relata ali, conseguem fazê-lo, e o paciente depois, durante aquele período em que já foi declarada a morte clínica, portanto cerebral, plano, os sinais do cérebro plano, portanto, quando está ali no plano, acabou. A verdade é que são reanimados e depois vêm relatar factos ocorridos durante aquele período de tempo, o que lhes chamou a atenção. Antigamente dizia-se que era efeitos da anestesia, por aí adiante, que provocavam esses fenómenos. E o que é interessante, deixem-me só abrir aqui um parênteses, ele relata que foi aconselhado pelos seus pares: não te metas nisso, não vás, senão a tua carreira vai chegar ao fim. Estamos no século XXI. Vocês reparem, há pouco falamos da Idade Média e como o medo destas questões leva ao poder dominante a restringir a revelação das evidências. Um livro muito interessante também aqui, Uma Prova do Céu. Este é um neurocirurgião americano que esteve em coma vários dias. É um livro muito interessante pela experiência pessoal e contado por ele próprio, portanto, relatado por ele próprio. Estava em coma e os médicos propõem à esposa o desligamento das máquinas, e é nessa altura que ele volta à vida e a partir daí relata todas as experiências porque viveu, inclusivamente, não sei se é um filho, se é uma filha ou um filho, que já havia falecido e com quem se reencontrou na espiritualidade durante aquele período de tempo. Portanto, um livro muito interessante. Aqui neste caso do Ian Stevenson, o tal pesquisador americano, 20 casos sugestivos da reencarnação. Do Dr. Emendra Banerjee, Vida Pretérita e Futura, onde está aqui contida a história do menino Gopal. Aqui temos Konstantin Raudiv, em que diz aqui este título, em que ele está ali com o equipamento, gravadores, está ali com gravadores à volta, e aqui é a voz dos mortos. A voz dos mortos, aqui. E aqui é o Fredrik Jørgensen. Tem aqui um detalhe no livro que li dele, agora não me recordo dele. Ele diz ali Vozes dos Mortos também, não me recordo já do livro, não tenho. Mas ele chegou às evidências porque se propôs, gostava muito de ouvir o canto dos pássaros. E então pôs o gravador ali próximo de casa para gravar o canto dos pássaros. Quando voltou, pôs a fita a andar, a girar para ouvir e aparecem-lhe vozes de fundo. E ele disse: bem, parece-me que usei uma fita usada, vou comprar uma fita nova. E assim foi. Tirou aquela, meteu uma nova e volta-lhe a aparecer essas vozes. Quem é a voz que lhe aparece? A voz da avó. A comunicar-se com ele. E então, a partir daí, que ele inicia todo este trabalho e no encalço dele segue o Konstantin Raudiv. Entretanto, temos aqui estes dois livros, são da Transcomunicação Instrumental da Sónia Rinaldi, que falamos há pouco, a edição é da Fé Espírita Brasileira, com relatos também dessas experiências inúmeras. E aqui outro que é também Transcomunicação Instrumental pelo Carl Goldenstein, portanto editado também pela Fé. Portanto, temos aqui matéria mais do que suficiente relativamente aos esforços que a Misericórdia Divina tem vindo a fazer desde os tempos mais remotos da história da humanidade para poder espiritualizar o próprio ambiente planetário, porque é fundamental que a criatura assuma a sua natureza espiritual, porque depois isso dará ou sucederá a uma série de questões que virão relativamente a quem sou, o que estou aqui a fazer, para onde vou, porque estou aqui, qual é o meu destino. Portanto,
vamos ao encontro das questões de natureza moral. Por isso, este é o primeiro passo que se torna importante. Ora, este relato que fazemos... Peço licença. Este relato que fazemos é para dar, ou para enfatizar, a misericórdia divina. Ora, nós tratamos aqui exatamente do mesmo tema sobre outra ótica, sobre a comunicação com os espíritos por via mediúnica, mas como podemos verificar, há todo um outro movimento paralelo nos mais variados pontos do globo que se mantém com sucesso para o mesmo objetivo, que é espiritualizar a criatura, moralizá-la e prepará-la para a tarefa que a própria vida lhe o dispõe. Alguma dúvida relativamente aqui ao tema? Não há. Ficamos esclarecidos? Ficamos, não é? Muito bem. Então, essa é a nossa pretensão, trazer reflexões sobre esta matéria. Porquê? Para não nos entrincheirarmos nas nossas concepções. Estão a compreender? Para não nos tornarmos ortodoxos. Porque muitas das vezes nós, o que é normal, estudamos a doutrina espírita numa vertente diferente e, portanto, erguemos muros à nossa volta e esquecemos a realidade que se encontra para lá desses muros. Mas como Deus é de todos infinitamente misericordioso, atende às necessidades de todos, de acordo com as competências de cada um, das comunidades, das culturas, dos países. Ora, então o nosso espírito é de estudar aquilo porque somos espíritas e é por esta via que estamos, mas não fechar portas àquelas outras entidades ou associações, doutrinas que fazem trabalho sério nesta matéria, por exemplo, para chegar ao mesmo objetivo que nós. Está bem? Então, nós vamos pedir licença e vamos terminar o nosso trabalho. A nossa atenção desperta para a realidade do ambiente em que nos encontramos mergulhados, de energia salutar, vibrante e atuante em cada um de nós. E por isso, abrindo ou descerrando a alma de par em par, confiantes na misericórdia divina, absorvemos essa energia que chega dos altiplanos da vida, recheada de bênçãos de saúde, para que, interiorizando, repletamos a alma dessas bênçãos de saúde e paz. Mestre querido, eis-nos no final da nossa tarefa de hoje, razão pela qual pedimos licença para o encerramento desta primeira fase dos trabalhos. Contudo, Senhor, segue a nossa oração para todos quantos são nossa preocupação. Que a tua luz e o teu amor possam alcançar os mais necessitados, os que se encontram presentes aqui, repartidos pelos dois planos da vida, mas também aqueles outros distantes, mas preocupação nossa pelo seu estado de saúde, pelo seu estado emocional, e por eles te rogamos, Senhor. Queremos pedir-te por aqueles que se encontram desesperados, aturdidos, aflitos. Deixa que a nossa oração possa fluir ao encontro dessas regiões de sofrimento, para que nos corações já preparados a semente da fé,
a luz divina possa vingar, crescer e possa os nossos irmãos ceder aos convites de resgate, para que o orgulho fique agora superado pela vontade firme de superação. Lembramos, Senhor, aqueles que influenciam os terrenos ao mal, à violência. Sabemos que tudo segue de acordo com a vossa vontade. Porém, desejamos contribuir com os melhores esforços empreendidos pelos bons espíritos para a reabilitação individual e coletiva dos vossos filhos e nossos irmãos. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos com o teu amor. Muito obrigado.